da sua empresa por planilhas? Boa noite, shalom, shalom. Deixa eu te colocar já como moderador, meu amor. Boa noite, boa noite. Pessoal, eu vou depois abrir uma caixinha de perguntas, tá? Porque teve as outras eu perdi, não consegui responder. Então eu vou pegar amanhã e vou responder todas as perguntas de vocês, tá? Eu não consegui responder as outras, porque depois que foi postado o meu vídeo, gente, eu passei muito mal. Fiquei passando muito mal do estômago, não tava legal. Não sei se é por conta do jejum de Daniel que a gente tava fazendo também. Então eu peço perdão, mas agora retornamos. Estou bem, em nome de Jesus. Shalom, shalom, boa noite. Boa noite, Lúcia, meu amor. Finalmente eu vou te dar um abraço, né? Lá na conferência a gente vai, em nome de Jesus, te dar um abraço. A paz, boa noite. A paz do Senhor para quem é de a paz do Senhor. Shalom, shalom para quem é de shalom. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Hoje eu vou falar de um tema que muitas pessoas me mandaram mensagem. Eu falei assim, olha que legal. E faz parte do tema que eu estou falando com vocês sobre religião. E a gente vai continuar, tá? Então, na próxima semana eu vou trazer a Kabbalah, tá? Eu já falei da Kabbalah aqui com vocês, mas o que eu vou fazer? Eu vou falar de outra forma. Vou mudar um pouquinho, vou trazer coisas mais profundas sobre a Kabbalah, para não ficar tão raso igual eu falei pro pessoal, tá? Então, na próxima live, vai ser quarta-feira, a gente vai voltar com as nossas quartas, tá? Minha live todas as quartas aqui no Instagram. Todo domingo tem culto às 10 da manhã, tá? E live de ensino toda quarta-feira. E nossa célula segunda-feira. Então, você que quer entrar na célula, quer conversar com a gente, quer contar a tua história, porque ela é pra gente interagir, é uma célula mesmo. Então lá a gente se torna família. Então se você é muito bem-vindo a vir pra célula toda segunda-feira, tá? Lá no grupo do Telegram, a mesa. Sejam todos bem-vindos, vou dar um tempinho pro pessoal entrar. E a gente já vai começar, tá? Eu sei que vamos falar de dois temas que muitas pessoas têm curiosidade. Que eu recebi bastante mensagem. Jéssica, me explica, pode me falar. E eu achei bem interessante. E é aquilo que eu falo pra vocês, né? Eu trago com duas visões. A nossa visão em Cristo Jesus e aquilo que o mal, ele fala, ele nos ensina. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nessa raiz do ocultismo. Ah, todo mundo tá fazendo, é uma coisa normal. Não caiam daquilo que o mundo nos oferece. A gente tem que tomar cuidado. Pessoal, vocês que estão entrando agora, depois eu respondo, tá? Depois da live eu sempre respondo vocês, mas quem coloca na caixinha de perguntas, tá? Então, tá vendo esse ponto de interrogação aqui? Vocês estão com dúvida? Manda na caixinha do pontinho de interrogação, porque aqui o pessoal vai falando, vai interagindo e aí eu não consigo ver, tá? Compartilhem essa live com o máximo de pessoas que vocês puderem, que Deus tocar no coração de vocês, para que todos eles possam abrir os olhos espirituais, porque tem pastores, tem profetas, tem apóstolos,
tem muitas pessoas fazendo projeção astral, achando que Deus deu esse dom para eles e eles estão fazendo. Gente, eu atendi mentorada minha, e não só uma, outras também já tinham me falado sobre isso, que apóstolos iam e entravam na casa delas, em projeção astral. Ia na casa delas, falava o que estava acontecendo, sabia o que estava acontecendo. Teve uma história de uma moça que ela falou que sempre que ela ia pra igreja, o pastor sabia, não lembro se era o pastor ou a pastora, peço perdão, mas era sempre, os dois sabiam tudo que estava acontecendo na casa dela. Se ela estava sentada no sofá, comendo pipoca com o marido, se ela tinha discutido, sabia de tudo que estava acontecendo. E ela achava que era a palavra de conhecimento. Gente, eu espero que vocês saibam sobre os dons. Eu vou trazer sobre os dons aqui para vocês novamente, uma live falando sobre os 9 dons do Espírito Santo, para vocês terem conhecimento de como funcionam os dons de Deus, tá? Nós temos que saber como Satanás age, mas temos que saber como que nós podemos ser usados pelos dons, como podemos ser usados por Deus. E aí, olá, Rosana acabou de postar aqui, ó, para não me deixar mentir. Tem um casal de apóstolos que ensina viagem astral no YouTube. Rosa, depois me manda esse casal para mim, por gentileza, para mim dar uma olhada. É para vocês verem. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então esses pastores faziam essa viagem astral, ia na casa de todos os membros da igreja em viagem astral. E ela pegou e falou que saiu da igreja porque ela não estava se sentindo bem naquela igreja mais, tinha acontecido uma situação lá. E aí o pastor pegou e falou que ia amaldiçoar ela. E ele começou aí, né? O apóstolo, na verdade, não era pastor, era apóstolo. Ele entrava na casa dela, gente, pra amaldiçoar em projeção astral. Ela falou que um dia sentiu ele dentro da casa dela. E aí ela entendeu que ele fazia viagem astral. E ela achava que ele tinha palavra de conhecimento, que ele tinha profecia, que ele sabia tudo dos membros porque Deus revelava. Mas, gente, pasmem. Nem todo mundo que tem conhecimento do que acontece na tua vida é Deus. Muitas vezes é espírito de Pitom, tá? Espírito de adivinhação. Porque Satanás está ao nosso derredor. Satanás escuta as tuas conversas. Satanás sabe o que você está fazendo, o que você está falando. Por isso que tem pessoas que falam para mim: Jéssica, eu posso orar em voz alta ou eu não posso? Claro que você pode. Se você quer decretar na sua vida, você quer decretar coisas boas, você quer fazer oração de guerra, quer mandar todos os demônios embora da tua casa, decretar que Deus está com o trono dele no meio da sua casa, no meio da tua residência, você tem que falar em voz alta. Se você falar só em pensamento, você não consegue decretar no mundo espiritual. Por isso que tem que ser com a boca, a língua tem muito poder. A própria Bíblia fala isso. A palavra de Deus, nosso manual de vida, nos ensina que a gente tem que tomar cuidado com a nossa língua. Tudo que você falar, de bom ou de ruim, vai virar decreto. Por isso que nós temos que tomar cuidado com as coisas que nós falamos, tá? Então, orem sim. Aí, vocês, o que vocês fazem? Já vou ensinar aqui bem no comecinho da live, o povo ainda tá entrando. Continuem mandando pro pessoal em nome de Jesus. Deixa eu beber uma água. Ai, não vou colocar meu copo em cima da minha King James. Em nome de Jesus. Vocês vão... O que vocês vão fazer para vocês não serem escutados quando vocês estiverem fazendo uma oração para Deus, né? Primeira coisa, falar em voz alta com Deus. Fecha aquele ambiente. Fala: Senhor, eu fecho agora esse ambiente. Eu peço que os anjos estejam aqui nesse momento. E que nenhum demônio tenha autorização de escutar o que eu estou falando. Sabia que se você falar isso, no mundo espiritual eles não têm mais acesso àquilo que você tá falando, ou acesso àquele ambiente que você está? Aqui no meu quarto, eu já falei para Deus, quando eu entrar aqui para orar, quando eu entrar aqui para estudar, para ter revelação da palavra, eu não autorizo que nenhum demônio acesse esse ambiente ou escute
o que eu estou falando aqui. Então, quando eu estou em mentoria, porque eu faço mentoria aqui também, eles não conseguem ter acesso. Então, a pessoa, quando ela vai desabafar, porque o que é a mentoria, né? A mentoria, você tá ali um momento de qualidade comigo. Eu vou escutar a tua história. Você fica ali, tem pessoas que ficam horas e horas conversando comigo. Só que você já percebeu que tem pessoas que você quer falar, exemplo, você quer confessar pro seu pastor pecados que você cometeu, coisas que você precisa confessar, que você sente que você tem que falar e você não consegue? Porque os demônios estão ao redor já lançando seta. E aí você fica bloqueado e você não consegue. O tema de hoje é projeção e chácaras, tá? Vou falar sobre projeção astral e sobre os chácaras. Então, você não consegue abrir o teu coração e falar. Você tem medo. Você fala assim, ai, mas se eu falar, o pastor ou a pastora vai me julgar. Mas se eu me abrir... E aí, quando as pessoas vêm pra mim, elas falam assim, ai, eu nunca contei isso pra ninguém. Gente, é muito engraçado, porque nas minhas mentorias eu sempre escuto isso. Eu nunca contei isso pra ninguém. Olha, eu só contei isso aqui pra uma pessoa que eu confio muito. Por quê? O ambiente eu já preparo, eu já fecho. O meu ambiente, o ambiente daquela pessoa, porque a gente está conectado no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, nós estamos no mesmo lugar, por mais que seja online. E aí ela consegue se abrir. E aí ela confessa, ela tira pra fora tudo aquilo que ela precisa tirar para que ela possa ser liberta. Porque é confessando, gente, é falando, botando pra fora. Seja em papel, oh meu Deus, agora tem um bicho aqui voando, Jesus. Ou seja pelo papel, confessando pelo papel. Ou confessando para alguém espiritual que vai entender aquela situação para fazer a libertação. Sim, gente, perguntas, ó. A Denise já colocou aqui, perguntas. Coloquem no ponto de interrogação, tá? Senão eu não consigo responder. Érica, eu unjo tudo. Eu não tenho ninguém na minha família que faleceu, mas se tivesse, eu iria ungir, sim. Eu ia tomar posse daquele território. Eu iria orar naquele território e ia tomar posse daquilo ali. Eu gosto de fazer conquista de território em tudo, em qualquer coisa. Mas vai da tua fé. Você crê? Porque é fé. Então nós temos que crer naquilo que nós estamos fazendo, amém? Então vamos começar. Em nome de Jesus. Eu sei que é um tema que muita gente tem curiosidade, muita gente não entende. É aquilo que eu falei para quem tá entrando agora, gente. Tem pastores, tem apóstolos, tem pessoas que estão fazendo projeção astral, achando que é de Deus e não é. Hoje vocês vão sair daqui com os olhos abertos, vocês vão entender. Dri, a irmã ali perguntou, eu falei. Não sei por qual motivo, mas eu oraria para poder purificar aquele ambiente, para poder proteger aquele ambiente, tá? Mas é aquilo que eu falei, gente, vocês têm que crer. Nem todo mundo crê na unção. Gente, eu tenho que trazer sobre unção para vocês. Eu li um livro, consegui terminar depois de 4 meses, gente, tava difícil, porque eu li um monte de coisa junto, né? Eu falei pra Deus, Senhor, eu vou agora pegar um livro só e vou ler. Agora eu tô lendo um livro, e eu falei, agora eu vou terminar esse livro, não vou ficar fazendo, porque eu faço assim, eu pego 4 livros e fico lendo tudo junto. Vocês são assim também? Eu leio tudo junto, eu falei assim, não vou fazer mais isso, eu vou ler um livro e acabou. Eu li um livro agora, gente... Eu li o livro já, A Porção Dobrada, é muito top. E eu acabei de ler esse aqui. É esse mesmo. O Segredo da Porção Dobrada. Que é falando sobre unção. Então eu quero trazer uma live, depois de falar sobre as religiões, eu quero falar sobre a unção. Porque nem todo mundo entende unção, nem todo mundo sabe o que é unção. Então eu quero trazer sobre isso, porque, gente... Nós precisamos da unção. Se você não tem unção, nada acontece.
Se você não tem unção, não vai vir, não vai descer a nuvem de glória de Deus. Você precisa estar carregado da unção. Amém? Então hoje, o tema de hoje é projeção astral. Eu vou orar no final, tá? Por que eu vou orar no final? Quando eu oro no final é porque eu quero quebrar. Então, orando no final, eu quero ensinar vocês, para vocês abrirem os olhos. Então, eu vou derramar conhecimento para vocês entenderem se vocês já fizeram ou se fizeram já com vocês aconteceu alguma coisa, porque eu quero quebrar depois, tá? Então, eu vou orar no final, tá? Então, o que é projeção astral? Muitas pessoas não entendem, não sabem o que é projeção astral, né? Projeção astral, gente, é uma prática espiritual ocultista. Ela foi desenvolvida pelo satanismo, tá? O satanismo que ensina, o satanismo que fez. E aí, muitas outras pessoas estão fazendo com outras práticas, né? Outras ramificações do ocultismo fazem também. A bruxaria é uma delas. Só que assim, gente, bruxas... Eu falo bruxas, tá? Bruxas mesmo, tá? Não umbanda, quimbanda. Gente, não tenho nada contra as pessoas que foram dessa religião, que são dessa religião. Tem pessoas que são dessa religião que começaram a me seguir porque ficaram curiosos pra falar. Eu espero que em nome de Jesus Deus toque nessas pessoas. Só que vocês têm que entender que satanismo, bruxaria mesmo, eu não quero falar ramificação, porque tem vários tipos de bruxaria, e eu não quero que vocês vão pesquisar sobre isso, porque esse não é o intuito, tá? Só que esses rumos, tudo vai levar a bruxaria, tá? Tudo, maçonaria vai levar a bruxaria, tudo vai levar, a satanismo, tudo vai levar a satanismo. Só que eles não são umbanda, quimbanda, não são. Não confunda. Gente, se você falar para um bruxo que ele é da umbanda e da quimbanda, você vai sair xingado e ainda vai sair com uma maldição lançada contra você. Porque nós aprendemos, tá? Agora falando do meu passado, o que eu aprendi no ocultismo, que umbanda, quimbanda, candomblé, eles são minoria, eles são ralé. Tanto que eles comem coisas nojentas. Tem pessoas que falaram pra mim que era pai de santo que comia resto de comida, cuspe no chão. Gente, bruxaria não faz isso. Bruxaria não faz isso. É pior. Toma banho de sangue. Tem os mantos, pior. Só que não é nojento. Como umbanda, quimbanda, candomblé. Não é. Tá? Eu fui estudar candomblé, eu fui estudar depois, quando eu vim pra Cristo. Porque eu queria saber como que funcionava. Porque muitos pais de santo, muita mãe de santo, muitas pessoas que vieram, me procuraram pedindo ajuda. Então eu fui descobrir, gente, tem muita coisa que eu não sei o que acontece no terreiro. Porque o povo vem me perguntar, por causa do terreiro, disso, daquilo. Gente, eu nunca fui de terreiro. Eu era da bruxaria, tá? Bruxaria. Eu na minha ramificação... Eu não gosto de falar isso porque pra mim isso é se achar, mas eu vim de família, de berço, tá? É sanguíneo, foi o que eles me falaram, pai, mas eu nem acredito mais neles. Não acredito. Porque Satanás, pra te enganar, ele vai falar o que você quiser escutar. Ah, não, porque você é de uma linhagem pura, porque você é linda e maravilhosa, porque eu te escolhi desde lá de trás. Tudo mentira. Não vamos acreditar em Satanás. Satanás, pra ganhar... ele vai mentir. Então eu não acredito no que ele fala. Só que não confundam, por favor, tá? Bruxaria, satanismo, maçonaria, Illuminatis. Gente, Nova Era não é uma religião, tá? Não é uma religião. Então, pelo amor de Deus, tomem cuidado. Eu vou falar sobre Nova Era, mas Nova Era não é uma religião, tá? E essas religiões ocultistas que são aqui dominam o mundo, essas não tem nada a ver com banda quimbanda, tá? Então não confundir. Aí o povo vem tudo falar lá, porque era da quimbanda, não sei do que. Gente, pelo amor de Deus, cuidado. Então, a projeção astral gente, não é fácil. Muitas pessoas falam assim, eu faço projeção astral, só que projeção astral, gente, não é fácil de se fazer.
é uma coisa que você vai aprendendo a fazer quando você é ensinado, ou vai acontecer, eu vou mostrar várias formas que acontecem. Eu tenho certeza que muitas pessoas que me mandaram mensagem, que pediram socorro, vão se identificar, porque são várias formas que pode acontecer a projeção astral, tá? Não, Nova Era não é uma seita. A Nova Era, ela é uma profecia. E eles creem, então maçonaria crê, os Illuminatis creem na Nova Era. Mas depois eu explico mais, porque dá uma live inteira para falar sobre isso. Então, a projeção astral, né? Ela é muito utilizada no satanismo teísta, tá? Ela é consistida na suposta saída da alma ou consciência do corpo físico. Preste atenção. Ela consiste na suposta saída da alma ou da consciência do corpo físico, transitando em dimensões extras físicas. Então, gente, quando eles fazem a projeção astral, a alma deles vão sair do corpo. Então, é aquelas pessoas que olham e falam assim, eu me vi deitada na cama. Eu tava ali deitada na cama, eu me vi. Gente, muitas pessoas que tem EQM, tá? Eu estudei muito sobre EQM, que é experiências pós-morte. Elas se veem, né? Eu me vi ali deitado, me vi me salvando, eu me vi fazendo cirurgia. Isso é o quê? A saída da alma do corpo, tá? Tem pessoas também que conseguem fazer a consciência, somente a consciência sair do corpo físico. Então, elas ficam em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu vou falar pra vocês que quando eu tava na bruxaria, eu não conseguia fazer isso. Era um nível muito mais profundo. Só o que eu vi, aquelas pessoas que eram mais velhas conseguiam fazer isso, tá? Então, elas faziam o quê? Elas estavam em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, o corpo tava ali, ela conseguia conversar com você e a consciência dela tava em outro lugar. Ela conseguia fazer isso, ela conseguia ir em outra casa, ela conseguia entrar. E eu vejo Deus fazendo isso com a gente quando a gente vai fazer em oração. Porque Satanás, ele não cria nada, tudo ele copia, né? Então eu vejo a gente fazendo isso da consciência quando a gente está em oração. E a gente entra no ambiente da pessoa e Deus nos mostra que tem alguma coisa dentro do quarto. Gente, eu já entrei em oração, eu tava orando pela pessoa e eu falava, olha, tem alguma coisa embaixo da sua cama, tem isso, aquilo. E eu tava ali com a pessoa orando e falando pra ela onde tava, e quando ela ia ver, tinha mesmo. Ou falava, não, aconteceu isso mesmo ali. Então, eu vejo que Deus usa também nesse dom, que é o dom de conhecimento, tá? Só que eles usam na prática sem ser o dom de conhecimento, não o dom do Espírito Santo. Eles conseguem fazer isso, mas com os demônios. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque eles transitam eles transitam nas dimensões extras físicas. Gente, o que é dimensões extras físicas? São as dimensões. Tem 7 dimensões. Tem buraco de minhoca. Tem várias dimensões espirituais. Cada dimensão espiritual, ela é 7 vezes maior que a outra. Então, até chegar à dimensão de Deus, que é a 7ª dimensão, é muito grande. O mundo espiritual, ele é enorme. O nosso é pequenininho perto do mundo espiritual. Então tem muita coisa. Só que a gente tem que tomar cuidado. Então vamos para a Bíblia, né? Porque Deus abomina essa prática. Em Gênesis 2:7 fala: então formai o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. Gente, a gente passou a ser alma vivente. Quando Deus, ele soprou o fôlego da vida sobre nós. E se vocês quiserem, tá? Muitas pessoas não creem que nós fomos feitos do pó da terra. Mas se vocês forem pesquisar cientificamente, tudo que tem no pó da terra tem na nossa genética. Nós somos feitos. Quando você vai ver os elementos do pó da terra, nós temos no nosso corpo. Então a ciência comprova que nós fomos feitos do pó da terra. Tá? Só que Deus, ele soprou sobre nós e nós nos tornamos alma vivente.
A alma, ela não foi feita para ser desligada do corpo. Tomem cuidado com isso, tá? O corpo só se desliga da alma quando a gente morre. Essa separação só ocorre de forma legítima na morte física. Legítima somente na morte física. Isso está em Eclesiastes 12:7. A Jéssica, onde que está escrito isso na Bíblia que a gente a alma só pode sair do corpo depois que a gente morrer? Eclesiastes 12:7. Eclesiastes, tá? E como que acontece a projeção astral? Eu já li o livro de São Cipriano. Só que assim, ó, gente, abriu o livro de São Cipriano, você só abriu a primeira página, maldição na sua vida. Você vai ter 500 mil demônios te seguindo, tá? Então, não leiam. Eu indico a vocês, não leiam. As maldições que vêm com esse livro, para nós que estamos em Cristo, você não vai aguentar. Você vai parar num manicômio, você vai entrar em estado vegetativo. O que vai acontecer com você porque você entrou em um estado vegetativo? Sua alma ela está presa no mundo espiritual. Você vai ser amarrado e preso no mundo espiritual pelos demônios. São muitos demônios, tá? Então eu indico a vocês, não leiam o livro de São Cipriano. E se vocês acreditam que esses livros de São Cipriano da internet é os verdadeiros, pasmem, não são, tá? Não são. Os livros verdadeiros de São Cipriano, só de você tocar nele, você sente um arrepio. Você tem muito medo. Perguntas, coloquem aqui na caixinha de perguntas, eu já respondo vocês, tá? Como que pode acontecer essas projeções astrais? Ela pode ocorrer voluntariamente, com a ajuda de práticas como meditação profunda, relaxamentos, respiração rítmica e etc. Então, você pode começar, eu quero sair. Muitas pessoas começam assim, eu comecei assim também, tá, gente? Botava lá a música que eu tinha que escutar, porque é frequência. Nosso corpo, ele é feito de frequência. Nossas orações, elas são frequências. Para nós acessarmos a dimensão de Deus e descer a nuvem de glória, é frequência. Nós emanamos frequência. Ou você emana a frequência de Deus, ou você emana a frequência que você tá. Pode perceber que quando você tá irritado, você tá naquela frequência emanando irritação, tudo começa a acontecer e dar errado na sua vida para você começar a ficar mais irritado. Começa a cair as coisas que você pega, as pessoas falam coisas que te irritam, por quê? Você tá emanando aquela frequência. Pode ver as pessoas que sofrem, que têm, né, feridas na alma, elas emanam aquela frequência de traição, elas são traídas. Por isso da música também, tem que tomar cuidado com as músicas que você escuta. Elas são frequência, nós somos feitos de frequência. Então você vai meditar, né? Gente, nós meditamos para orar, para entrar na presença de Deus também. Eu não sou contra a meditação, porque você tá ali, ó, se concentrando no Pai, você vai desligar a sua mente, você vai desligar você do mundo, que é uma coisa muito difícil hoje em dia. Todo mundo briga, eu brigava também no começo, gente, eu também, minha mente viajava, eu pensava na conta que eu tinha que pagar, pensava nos meus filhos, pensava em outra coisa, eu viajava. Porque Deus não quer, Satanás não quer que a gente tenha, né, esse momento com Deus. Então, o que você vai fazer? Você vai respirar e ter você vai começar a imaginar Deus. Imaginar Jesus, na verdade, né? Porque Deus a gente não pode ver, mas imagine Jesus. Imagine que você tá num jardim com Jesus. Imagina que você tá num lugar lindo com Ele. Imagina que você está conversando com Ele. Comece a falar aquelas coisas que você quer falar para Ele. Comece a chamar Ele, dizer o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é grandioso. Agradeça pelas coisas que Ele fez na sua vida. Né? Você medita, isso é uma meditação, porque você está se concentrando somente em Deus ou somente na palavra. Salmos são orações, tá? Jéssica, não sei o que orar. Você tem aí salmos para orar. Orem os salmos são orações. Então, você tem essa meditação, eles fazem essa meditação profunda para poder se entrar nesse relaxamento e começar a sair do corpo, tá? A alma se desprender do corpo. Então, voluntariamente é assim. Você deseja, você quer fazer aquilo, você decide
tomar aquela decisão. Então, você coloca a música, a frequência certa, você faz a meditação que eles ensinam. Então, tem que tomar cuidado. A respiração certa, tem uma respiração, um ritmo de respiração, tem tudo isso, tá, gente? E tem o involuntário, que é o que muitas pessoas falam pra mim, que tava tudo me pedindo ajuda. Porque como que é o involuntário? Através da paralisia do sono. Então, você tem a paralisia do sono. A paralisia do sono, gente, são demônios prendendo vocês. Pode ser incumbos e sucumbos, pode ser outros demônios, principalmente incumbos e sucumbos, tá? Esses são os mais que fazem isso. Só que podem ser outros demônios também. Tanto que tem pessoas que falam, que vê, né? Ah, eu já vi Zé Pilintra, eu vi um homem de capa preta, que é o Exu da morte. Várias pessoas já falaram que viram essas coisas. Por quê? Prenderam, você fica sem poder se mexer. Você tá acordado, você tá entre o nosso mundo físico e o mundo espiritual, porque você vê o que você sente, o que tá acontecendo aqui, você tá no mundo espiritual, então você vê aquele demônio ali no pé da cama ou te segurando, né? Isso é paralisia do sono. Então, através da paralisia do sono, o demônio pode te tirar também. E pode ir te levando, tá? Eu já vi pessoas que falam que foi indo pra cima da casa e viu em cima da casa. Já vi várias histórias. Então, pode ser através da paralisia do sono, porque são os demônios que estão tirando a sua alma do seu corpo. Drogas alucinógenas, tá? Por isso que as pessoas, elas veem quando usam droga, já vi vampiro, já vi isso, vi vários demônios. Gente, é verdade, tá? Elas não estão doidas, não. Elas viram mesmo. Porque elas foram em outras dimensões, tá? Elas saíram, a alma delas saiu do corpo e elas começaram a andar em várias dimensões. Ataques espirituais noturnos, que é aquilo que eu falei pra vocês, que são outros demônios, né? Que são espíritos malignos que vêm. Eu tenho uma legalidade, tenho maldições hereditárias na minha família. E eles pegam, fazem a paralisia em você e te tiram. Só que tudo isso, gente, você tá ilegalmente. Você não pode, você tá indo contra a palavra de Deus, tá? Então eles abrem mais uma brecha por fazerem aquilo. Você nem quer. Você é involuntário, você não pediu, só que você tá pecando, porque você tá saindo do corpo sem autorização de Deus. A alma não foi feita para sair. Quando nós saímos do corpo, nós não saímos. É o nosso espírito que é arrebatado, Deus que nos arrebata. Isso tá em Atos. Deus, ele nos leva em arrebatamento. Mas não é a nossa alma continua, ela tem que ficar grudada no corpo, tá? E tem também através, tá, de práticas terapêuticas e espirituais. Contaminadas, como certos usos de acupuntura. Tem que tomar cuidado com a acupuntura. Quando envolve filosofias de deslocamento da alma. Então tem acupuntura, yoga. Yoga também faz as pessoas, né, saírem do corpo. Tem várias práticas que fazem... agora eu esqueci o nome daquele... Pompororarismo, alguma coisa assim. É um nome bem difícil. Opopô. Se alguém souber aí, põe aí pra mim ler. É opopô, alguma coisa assim. Então, assim, tem várias práticas que eles ensinam e fazem esse deslocamento. Então, de repente, você tá indo fazer uma massagem, você tá indo fazer alguma coisa ali pra se curar. Por quê? Acupuntura, Oponopono, isso aí, Oponopono. Esse é o Oponopono, esse aí também. A gente tem que tomar cuidado. Isso tudo aí é prática que faz sair do corpo, tá? Que tira a alma do corpo. Então, a gente tem que não se associar a esse tipo de cultura. Gente, eu acredito na acupuntura, tá? Eu acredito na acupuntura porque eu já vi. A acupuntura é uma medicina chinesa que ela coloca ali, né, a agulha no nosso músculo e ela realmente relaxa o nosso músculo. Só que depende de quem tá fazendo. Você tem que ir numa pessoa que é cristã. Porque quem é cristão vai orar, vai consagrar tudo ao Senhor. Não vai olhar pra você e vai falar assim, vou abrir aqui o portal pra Deus entrar em você. Não precisa disso. Não precisa disso. Então, você vai ser simplesmente pra medicina. Então, eu prefiro não fazer do que me colocar o meu corpo
para abrir esses portais, porque você às vezes fala assim, Jéssica, eu não pequei em nada, eu não faço pecado nenhum. Só que você foi numa mãe de santo, você foi naquela benzendeira, ah não, porque eu tava doente, eu precisava ir na benzendeira, fui fazer uma cirurgia espiritual. Tudo isso dá legalidade, você pode sim ser tirada do seu corpo, a sua alma pode ser tirada do seu corpo, tá? Então muitas pessoas que... Olha lá, a Cristiane falou, eu já fiz para aliviar a dor nas costas. Só que tem que tomar cuidado quem faz, entendeu? Porque senão vai abrir essa legalidade, vai abrir esse portal para você. Pode carregar essa doutrina espiritual, porque depende de quem tá fazendo. Gente, eu já vi terapeuta que acredita nesse negócio de cartomancia. Então, depende da pessoa que você tá fazendo. Então, ela vai ali fazer terapia com você e vai fazer outras coisas também. Já vi, teve uma pessoa, na verdade, né? Não mentorada, mas ela me perguntou que na nutricionista dela tava mandando frequências. Que ela tinha que fazer remédio em frequências. Olha isso, gente. Que frequência? Frequência de Satanás, que não é de Deus, que não é. Porque se fosse de Deus, ela ia falar a hora antes de você consumir o remédio. Então, eles jogam a frequência ali... demoníaca, as frequências que vai acessar o seu corpo e vai abrir, por isso que vou falar dos chakras também, porque vai abrir esses portais dentro de você. E, gente, um dos principais portais que se abre hoje em dia, fácil, do crente principalmente, é a comida. Gente, o que acontece com a gente? A gente cai, a gente não tá jejuando. As igrejas falam que não precisam mais jejuar. E o principal portal hoje em dia que está sendo aberto dentro de nós é a comida. Crente comendo comida de umbandista, crente comendo comida consagrada. Sim, você pode orar, requebrar, mas o povo nem ora, o povo nem tem essa mania de orar e quebrar tudo que vocês compram. Já vai sair comendo, aí abre um portal no teu estômago. Aí você tem acesso, Satanás tem um acesso, aí começa a ter... ataque noturno e não sabe por quê. Comeu comida consagrada. Ora, quebra, sim. Mas se você conhece, você sabe que é um satanista, você sabe que é um bandista que faz aquela comida, não come, gente. Paulo mesmo fala isso em Atos. Se você sabe que é uma comida consagrada, não coma. Melhor não comer. Tá? Então, quais são as raízes, né, dessa filosofia e o satanismo? A projeção astral perpetua uma doutrina demoníaca de imortalidade de alma fora de Cristo, ensinada no espiritismo e originada na filosofia grega, combatida por Paulo em Atos 17, 18 ao 32. Então, leiam lá, Atos 17, 18, 32. Essa ideia é central no satanismo teísta, pois nega a necessidade da redenção em Cristo Jesus. Em 1 Timóteo 4:1 diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos de engano e a doutrinas de demônios. E hoje em dia a gente vê isso, né, nitidamente, como eu disse para vocês, apóstolos, pastores, profetas fazendo projeção astral. A irmã ali falou, agora eu não lembrando do nome da irmã, falou que tem apóstolos ensinando viagem astral no YouTube. Gente, isso não é normal. Isso não é normal. Precisamos do discernimento de espírito. Eu sempre falo para os meus seguidores, peçam o discernimento de espírito. Jéssica, como eu posso ativar esse dom de discernimento de espíritos na minha vida? Como eu posso receber esse dom do Espírito Santo? Ore pedindo para o Espírito Santo. Todo jejum que eu faço, eu peço discernimento. Eu vejo coisas que eu não gostaria de ver? Vejo coisas que eu não gostaria de ver. Sei coisas que eu não gostaria de saber? Sim, só que isso faz parte. Isso a gente recebe não para julgar. Nós recebemos para orar por essas pessoas. Então, peçam discernimento. Como que você vai receber discernimento? Orando, fazendo jejum e lendo a Bíblia. A Bíblia é o que vai te dar discernimento de espírito. Você sabendo da palavra de Deus. Gente, a palavra ali, a Bíblia, gente. A Bíblia, isso aqui não é um livro para ser lido como esse daqui que eu li.
Não é. Isso daqui é revelação do Espírito. Todas as vezes que você pega a Bíblia para você ler, Deus vai revelar algo para você. Não é o mesmo, não é a mesma coisa. Quando você lê, você fala assim, não, isso aqui é novo, isso aqui eu não tinha percebido antes. Se você tá lendo sempre a mesma coisa, você fala, já sei essa história de coi salteado, eu já sei o que aconteceu com a vida de Davi, mas você não tem a revelação do Espírito Santo, que o Espírito Santo tá te dando, o que aconteceu com Davi. O porquê que tudo aquilo aconteceu com Davi. Porque Davi, gente, é uma das histórias maiores pra gente saber sobre maldições hereditárias. Davi, eu sei, Deus vai revelar pra mim que é sobre de libertação, coisas sobre de libertação. Mas pra outros mestres, ele vai revelar outras coisas, porque ele não revela a mesma coisa pra todo mundo. Mas Davi, gente, quando você lê a história de Davi, você vê maldição hereditária pura, consequências de iniquidade e transgressão. Se você quiser saber, Jéssica, existe iniquidade, existe transgressão, vá ler a história de Davi que você vai entender tudo, as consequências, porque Davi é o homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Isso foi Deus que falou, não foi Davi. Davi é o homem segundo o coração de Deus. E ele pecou, teve consequências. Então, comecem a abrir os olhos de vocês com outros olhos. Fala assim, Espírito Santo, me revela a palavra. Não lê como um livro. Porque, olha, o tanto de comentário, o tanto de pessoa que veio me falar que eu tinha que corrigir. Ah, você tem que corrigir o que você falou. Gente, você tá lendo a Bíblia como você quer, como um livro. Eu tô lendo a Bíblia como uma revelação do Espírito Santo. E aí eu sempre falo a mesma coisa. A palavra mata, mas o Espírito vivifica. Isso a própria palavra diz. Então você quer ser vivo? Você quer viver a palavra de Deus? Não acontecer essa projeção astral na sua vida, você não ter ataque noturno, você não ser levado mais. Ai meu Deus, o demônio vem toda noite e fica me tirando do meu corpo, eu não quero. Lê a palavra. Começa a pedir socorro para Deus na palavra revelação. Tá? Revelação. Nem todo mundo está preparado para as revelações da palavra de Deus. Porque não estão em Deus. Eles estão em doutrinas de homem. Religiosidade é um demônio, tá? E um demônio feio, horroroso. Olha, em nome de Jesus, que quem tem a religiosidade, que o Deus abra os olhos e que essas pessoas possam ver como é esse demônio. O demôniozinho feio, ele amarra a pessoa aqui, ó. Ele coloca correntes na pessoa, no pescoço, a pessoa é toda acorrentada. Por quê? E fechada, tá? Os olhos vendados. Porque ela não consegue ir para Cristo, ela não consegue ir mais de Deus, ela não consegue viver o sobrenatural de Deus. Ela fica esperando a Nova Jerusalém. Tem gente que não acredita nem que a Nova Jerusalém tá feita. Gente, na Bíblia tá escrito, já foi feita. Nova Jerusalém tá preparada, pronta. Tem pessoas que já foram visitar. Eu visitei a Nova Jerusalém, só como assim ali, em arrebatamento, a coisa mais linda do mundo. Não tem como explicar, Então que vocês possam viver a revelação de Deus. Não queira viver nessa coisinha pequena, somente essa coisa fechada, que colocam Deus na caixinha e pronto, acabou. A palavra sim é pra gente viver, tem tudo na Bíblia, tem. Só que você tem que ter os olhos abertos, tirar essas vendas da religiosidade e pedir pra Deus te revelar, que você vai ver como é que é. Você vai ver que tudo que acontece, tudo, gente, tudo que acontece tem na palavra. Tudo que acontece tem na palavra, mas revelada, não na escrita, tá? Então vamos pros chakras. Vocês conseguiram entender o que é projeção astral? Projeção astral, pra nós, é proibido, tá? A alma não foi feita para sair do corpo. A alma, Deus soprou sobre nós o ar para que nós nos tornarmos alma vivente. Nós somos alma vivente. Nós somos a alma vivente. Nós moramos num corpo, somos alma vivente, porque Deus falou na palavra em Gênesis, somos alma vivente, que moramos no corpo e que possuímos um espírito. Esse espírito é onde o Espírito Santo habita dentro de nós, tá?
Ah, Jéssica, mas como que demonia? Eu já vou aproveitar para explicar isso, porque um monte de gente me pergunta. Ah, Jéssica, mas como que crente endemonia tendo o Espírito Santo? O Espírito, ele não tem corrupção. O Espírito, ele é puro. O Espírito, Satanás não consegue acessar o Espírito. Não consegue acessar o Espírito, tá? Ele acessa a nossa alma. Então, o que acontece com o crente? Poxa, é cheio do Espírito Santo, fazia libertação e endemoniou. Por quê? A alma estava com o demônio, não o Espírito. O Espírito estava com Deus. Amém? Tá? É por isso que tem demônio que... é por isso que tem crente que endemonia, tá? E Satanás, ele visita o crente que peca, que faz iniquidade. Então, tem iniquidade, vai entrar em cativeiro espiritual. O demônio vai entrar na alma. Não fica achando que a gente tá 100% ileso de ser endemoniado. Não estamos. Se você pecar, se você fizer, vai acontecer. Claro, podemos pedir perdão, porque a nossa graça ela é renovada todos os dias. Só que tem crente que já não pede mais perdão. Tem crente que peca e já esquece que pecou e já não pede mais perdão, nem fala com Deus todo dia. Tem crente que nem ora, né? Eu já fico pasma com crente que não jejua, né? Porque jejum mata a nossa carne e faz a gente ficar mais forte em Cristo Jesus. Já fico passada com crente que não jejua. Agora, crente que não ora, pra mim não é crente. Crente que não ora, pra mim não é crente, tá? Porque no ocultismo, eles sabem o que eles fazem? Todo dia eles rezam. É reza lá. Todo dia é reza. Todo dia fala com os demônios. Todo dia tem coisa. E crente não. Crente é só no domingo, só na quinta, só na sexta, só no dia que vai pra igreja. Ou quando tem socorro. Gente, Deus não é um socorro não, tá? Deus não é só o nosso escape de socorro, não. Deus tá ali o tempo todo, é pra gente ter comunhão. Comunhão com Ele todos os dias. Todos os dias você orar pra Deus. Todos os dias você falar com Ele, é só sair pedindo, não. Tem crente que é aquele filho que só pede. Só pede, eu já falei isso e vou repetir. Só pede. Agora eu falo pra você, que pai vai querer ficar perto do filho, vocês que são pais aqui, que estão nessa live, vocês vão querer ficar perto dos filhos de vocês, que só pedem e que não falam com vocês, que não te abraçam, que não se abrem com vocês, que não tem um diálogo, que não sabe da sua vida. Você quer ficar perto desses, que só sai pedindo, ou você quer ficar perto daquele que é aquele filho amado, que sempre tá conversando com você, que sabe que você precisa, que te ajuda? Mamãe, papai, quer que eu enxugue a louça? Você tá lavando? Eu enxugo. Mãe, quer que eu te ajude aqui a varrer a casa? Você tá aí fazendo? Ai, o meu irmão, quer que eu te ajude com o meu irmão? Gente, Deus é a mesma coisa, tá? Deus é a mesma coisa. Pai, você quer que eu ajude com o meu irmão? O meu irmão tá caindo em tentação, tá caindo em pecado, pai. Eu posso ajudar esse meu irmão que tá caindo? Deus, ele vai te olhar, ele vai falar, sim, minha filha, sim, meu filho. Deus, ele quer comunhão com você, ele quer revelar as coisas pra você. Só que você tem que conversar com ele. E tem crente que não conversa com Deus, só pede. Ou só pede ou só sai falando o que tem que falar lá, que é da Bíblia e acabou. Ah, não, só vou recitar isso aqui da Bíblia e acabou. Não é isso, tá? Não é só porque Deus sabe de todas as coisas da nossa vida que ele não quer se aproximar, não quer conversar, não quer que a gente diga pra ele o que a gente tá sentindo. Ele quer escutar o que você tá sentindo. Então fala pra ele, sai, tira pra fora. Fala, pai, eu tô frustrado, eu tô frustrada, meu ministério não vai, eu não sei o que fazer. Abre a tua boca e fala pra Deus. Você vai ver que ele vai te responder. Espera também, tá? Espera Deus responder. Vocês têm mania de orar e ir embora. Aí Deus vai responder como? Deus, ele tá ali pra conversa. Não é igual aqui que eu tô na live e tô falando sozinha. Porque não tem ninguém aqui, por isso que eu não gosto muito disso. Eu gosto de grupo, gosto de conversar, gosto de vocês falando. Deus é a mesma coisa. Ele vai o quê? Você vai falar, vai esperar Deus te responder. Não importa quanto tempo. Eu já passei horas. Eu já fiquei 5 horas esperando Deus me responder. 5 horas. Meu marido entrava no quarto e falava assim, tá bem, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, eu tô esperando Deus falar comigo. Enquanto ele não chegou, enquanto ele não veio pra minha presença, pro quarto,
eu não saí de lá. Então façam isso, tá? É um bichinho que tá aqui no meu quarto. Tem um bichinho aqui. Olha, ele tá voando. Liga não, é que tá fechada, a janela tá fechada. E a porta tá fechada também. Então eu vou falar rapidinho aqui pra vocês, ó, já tá finalizando. Ah, meu Deus. Vou falar rapidinho dos chakras, tá? Existem 7 tipos de portais de chácara, tá, gente? Falaram, já me mandaram, tem 7. Falaram que tem 9, etc. Não, gente, tem 7. 7 portais. Quem fez os chakras é Deus. O Satanás, ele consegue modificar o nosso DNA com os espíritos imundos, tá? Quem não estiver entendendo o que eu tô falando, vai lá no YouTube, que tem a live sobre os Nephilims, e você vai entender o que eu tô falando, tá? Vai lá, dá uma olhada para você entender. Então, Satanás, ele modifica o nosso DNA. Só que ele não consegue fazer coisas surgirem no nosso corpo. Ele não cria nada. Ele não consegue criar nada. Ele modifica. Tá? Ele modifica. Tem música de fundo. Eu sempre coloco o shofar. Shofar é um instrumento de cor de... Agora eu vou, gente, agora vocês me pegaram, porque eu tô no chácara, agora para me explicar. Põe aí o que é shofar, por favor. Ele é feito de chifres de cordeiro, de cordeiro, eu acho, não, de carneiro, eu acho, tá? É uma trombeta. Ela é uma trombeta profética, tá? Você que tá tendo ataque espiritual, terror noturno, bota shofar pra você dormir, não precisa escutar. Deixa numa frequência bem baixinha, não entra demônio na sua casa. Eles não aguentam o barulho do shofar. Então, vamos lá, né? Os chakras, como eu falei pra vocês, os chakras, eles não são nada que Satanás criou. Quem criou foi Deus, tá? Deus criou esses pontos, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Tem 7 chakras. Qual é o começo? O começo do chakra é a base da coluna, o cox, que o ocultismo, né, ele usa como suporte de sobrevivência, ele usa como segurança, presença na terra. Então, ele abre ali, o começo sempre, gente, sempre eles vão começar abrindo o chakra, que é naquela posição sentado, que eles cruzam a perna, ali eles fazem aquela conexão e eles acessam aquele primeiro cóccix ali, que é a base da coluna, tá? Que Kundalini entra. Gente, abriu o chakra, todos que abrirem o chakra Kundalini vai entrar. Não fica achando, não, abriu o chakra, acabou. Camila, tá lá, acho que é Camilinha. Camila, tá lá na minha link da bio, tá? Tá lá o meu YouTube. Então, começa ali naquela base, tá? E a Kundalini entra ali também para acessar os outros chakras. Então, eles têm essa raiz que é ali para eles começarem a se conectar com a terra, ter conexão dos chakras. Eles abrem ali, eu vou abrir porque você não tá tendo muita... Há pessoas que recebem muita eletricidade. Quem aqui já recebeu aquelas eletricidades? Tu tocou numa pessoa, tu tomou um choque. Você pegou em alguma coisa, você toma choque. E aí eles falam, é muito bom você botar o pé na terra, tá, gente? Vocês que estão recebendo esse choque, põe o pé na terra. Você tá com muita... Você tá pegando muito só em televisão, muito em computador, tá? Então, vá botar o pé na terra. E o que eles fazem? Eles já ajudam, falam assim, não, você precisa abrir o seu chakra. Você tem que abrir o seu ponto da terra, se conectar. Então, tem que tomar cuidado. Põe o pé na... Thaís, põe o pé na terra. Põe o pé na terra. Nós fomos feitos para ter o pé na terra. A gente começou a usar sapato, chinelo, essas coisas. Por isso que a gente começa a receber energia e não devolve. Que é a gente eletricidade. Então, eles usam isso aí para te dizer que você tem que ter segurança, que você vai se conectar com a terra. Você vai começar a abrir, sentir mais os poderes da terra, tá? Quando eles abrem o do cóccix. Só que em Cristo, vamos lá, falando em Cristo. Falando em Cristo, o que acontece? Muitas maldições vêm do ventre da mãe.
no nascimento da ancestralidade. Então, vocês sabem, né, que nós estamos dentro da nossa avó quando nós nascemos. Porque nós mulheres já nascemos com um óvulo. Então, nós estávamos dentro da barriga da nossa avó quando ela gerou a nossa mãe. O que acontece? As maldições hereditárias, elas vão pro ventre também. Elas vêm através do ventre, porque vai nascer, vai indo ali, na genética, vai indo ali. Ou a mãe rejeitou na barriga, aconteceu alguma coisa, né? Então, o que acontece? É necessário entregar essa origem a Cristo e renunciar a pactos familiares de ocultismo. É necessário a gente renunciar isso daí. E é na base do quê? Do cóccix. A gravidez, né? A gente fica próximo do cóccix. Oh, glória, lindinho, glória a Deus. Então, você tem que o quê? Libertação. Quando você vai fazer libertação, ou quando você sente que a pessoa tem a Kundalini, você arranca da vértebra 33. É da base da coluna, tá? E nós, em Cristo, somos nova criatura, a gente não pode esquecer disso, tá? Se você abriu esse chakra e você já renunciou, você já pediu perdão para Deus por tudo aquilo que você tenha feito, você, nova criatura, é. E você já fechou este chakra, tá? Aí já é ciência. Claro, já é ciência. Porque quando nós somos gerados já o nosso óvulo. Dentro da barriga. Então, você foi gerada, dentro da sua avó, gerou a sua mãe. A sua mãe já tinha os óvulos que era você. Então, você estava dentro da barriga da sua mãe, da sua avó. Entendeu? É ciência, gente. Procurem ciência. É bom, tem muitas coisas que a ciência comprova o que Deus fala. Que nem eu falei pra vocês, que nós somos pó da terra. A ciência comprova. É só vocês verem os elementos que tem no pó da terra e os elementos que tem no nosso corpo. É muito interessante essas coisas, tá? Mas não é pra levar o pé da letra. Ai, meu Deus, eu tenho que levar isso. Não, é Bíblia. Bíblia que a gente tem que levar o pé da letra. Obedecer o que Deus fala na palavra. Mas a ciência quem criou foi Deus. Deus fez a ciência. Então é muito bom pra gente saber, tá? Ter conhecimento. Então, se alguém vir falar pra você, Jesus não existe, isso, a ciência não comprova, não tem isso, não tem como comprovar isso. Aí você vai lá na ciência e fala, tem como comprovar sim, que nós somos feitos da pó da terra. Eu adoro fazer isso, gente, porque a pessoa cala a boca, não tem mais o que falar. Tem quase 1 hora, já tô indo, já tô finalizando. Vou falar sobre o chakra rapidinho. Aí tem o chakra sacral, tá? Que esse abre a região sexual. Então, gente, se você tá tendo ataques sexuais de incúmbus e sucúmbus, tá tendo pesadelo de abuso sexual, ou você sonha que você tá fazendo, né, com outra pessoa, ou com mulher. Jéssica, eu vi outra pessoa, nem conheço essa pessoa e eu tava tendo relação com essa pessoa. Isso aí são demônios, tá? Então, pode ser que esse chakra sacral teu foi aberto. Então, você vai precisar fechar. Você pode também... Ele é aberto também? Como que esse chakra ele é aberto? Ele pode ser aberto também com traumas sexuais. Então, você tem um abuso sexual, vícios sexuais, memórias de abuso e... que você foi abusado, eu lembro do que aconteceu na minha vida, que me abusaram, essas coisas. Então, abre esse chakra também, tá? Então, por isso que os demônios conseguem ter acesso a você. Gente, esses chakras, eles são portais dentro do seu corpo. E aí, você fica assim, como é que esse demônio tá conseguindo me atingir? Porque esses chakras estão abertos. Então, tem pessoas que elas se sentem que foram realmente abusadas, elas sentem o molhado. Tem mulher que sente, né, molhado, sente que falou assim, não, eu senti, ficou me ardendo depois. Por quê? Esse chakra sacral tá aberto. Então tem que fechar. Peça pro Senhor, fecha agora esse chakra em nome de Jesus. Eu banho com o sangue do Cordeiro esse chakra, na autoridade do nome de Jesus, porque ele é assim. Então se você vê filme pornô, você assiste negócio de pornografia, Jéssica, eu vejo hentai, é só um desenho, não é só desenho, tá? Não é só desenho, você tá abrindo legalidade dentro do seu corpo e vai abrir esse chakra em você, tá?
Muitas vezes não são pessoas que abrem nós, muitas vezes são nós mesmos que abrimos. E podem ser pessoas também, como eu falei, massagem, terapia, yoga, ou uma pessoa, você teve relação com essa pessoa e essa pessoa tinha esse chakra aberto, e aí abre em você também, tá? Chakra umbilical, ou umbilical, né? Ou eles chamam de plexo solar. Esse chakra do umbigo, gente, é muito ligado ao estômago, tá? Então, se você, Jéssica, tem comida consagrada, não bota a mão no estômago, bota a mão no umbigo, tá? Da pessoa quando você for fazer libertação. Ora ali, plexo solar, isso aí. Você ora repreendendo toda a comida consagrada que a pessoa comeu. Porque abre esse chakra comendo, que nem eu falei pra você. Comeu comida de São João, tá? Comeu comida de São João. Vai abrir legalidade dentro do seu corpo. Comeu comida de... Agora, o povo comeu tudo ovo de Páscoa. Abriu legalidade dentro do teu corpo. Comeu comida de São Cosme e Damião. Abriu legalidade dentro do seu corpo. Comeu uma comida consagrada a santos. A mãe de santo era umbandista. Gente, não me julguem, tá? Não me julguem. Vão pesquisar, orem pro Espírito Santo antes de começar a debater aí, julgar. Porque assim, Deus, que nem eu falei pra vocês, Deus revela pra mim uma coisa, porque eu sou libertadora, e Ele vai revelar pra vocês também. Só que sabe aquela comida acarajé? A comida acarajé, gente, eu amo acarajé, sou baiana, tá? Nasci em Brasília, só que minha família toda é pernambucana. Nós gostamos de comida desse tipo. Só que a acarajé, quando eu falei pro Pai Deus, eu falei assim, Pai, eu tô morrendo de vontade de comer acarajé. E o Espírito Santo revelou pra mim, é uma comida consagrada, eu já sabia. Eu já sabia que era uma comida umbandista, que eu já sabia que era uma comida consagrada. Só que, né, ela não tem jeito. Você pode orar, consagrar ao Senhor, porque cada elemento que é feito o acarajé, ele é... Eu também amo acarajé. Eu também amo. Thaís, eu te entendo. Só que o Espírito Santo me revelou isso, que o acarajé... Vejam a origem do acarajé. E ele é um portal, então ele pode abrir esse portal no teu estômago. Então o Espírito Santo me proibiu de comer acarajé. Só que é aquilo que eu falo pra vocês. O que Deus, o Espírito Santo fala pra mim, pode falar diferente pra você. Então o que vocês fazem? Absorvam o que eu falei, mas não levem ao pé da letra. Não é religiosidade, eu não tô proibindo vocês de comer nada. Simplesmente vão orar. Vão orar, falar assim, é verdade, o que eu faço? Isso aqui eu posso comer, eu não posso comer? É do candomblé, isso mesmo, perdão. É do candomblé. Então a gente tem que ter cuidado para não abrir esses portais no nosso estômago. Então eu tenho muitas comidas hoje. Não, Camila, eu uso azeite de dendê até hoje. Não, dendê não, o Espírito Santo nunca me falou nada, não. Eu tenho azeite de dendê, não é o verdadeiro, eu queria aquele, né? Se alguém vir aí da Bahia, do Nordeste para aqui para Santa Catarina e quiser me trazer tempero baiano, óleo de dendê, eu fico muito feliz. Que aqui não é igual. Então, o que Deus revela pra mim, vai revelar diferente pra vocês. Eu só tô contando o que o Espírito Santo me falou. Então, vai e deixa o Espírito Santo falar com vocês também, tá? Não tô proibindo, porque isso aqui não é religiosidade, não é pra você, tem que usar saião, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não tô aqui pra isso. Tô aqui pra abrir os olhos de vocês, tá? Então, vamos pro outro. Chácara cardíaco, né? Que é o coração, o peito. No ocultismo, eles abrem muito para amor, paixão, conexão, para você se conectar com outras pessoas. Aquela magia lá do amor de 3 dias voltar. Essa legalidade, o que acontece? Nossas emoções ficam aqui, né? Então, eles entram nas nossas emoções. Aí tem pessoas que tá simplesmente na área emocional travada. Jéssica, eu não consigo arrumar um namorado, um marido, uma esposa. Eu tô travada, quando eu arrumo não presta. Ninguém fica perto de mim, eu não tenho amigos, eu não consigo arrumar amizade. Por quê? Tem esse chakra aberto. Então feche, ore. Em nome de Jesus, manda todos os demônios sair das suas emoções, tá?
Porque idolatria entra também, se você idolatrou alguma coisa, idolatrou comida, idolatrou seu filho. Filho é idolatração, tá? Se você trocar o seu filho e Deus pelo seu filho, você tá idolatrando os seus filhos. É Deus acima de todas as coisas, tá? Então é uma idolatria também. Tudo que for caracterizado a isso, tá? Carência, idolatria, tudo tá nesse sentido aqui da emoção. Então vocês orem repreendendo que esse chácara cardíaco que tá aberto. Então fecha esse chácara, pede pra Deus, né? Derramar o sangue, o óleo dele sobre esse chácara fechando, tá? Já tô finalizando, pessoal. Vamos lá. Chácara laríngeo, que é da fala. Pessoas que são travadas, tá? Esse é o que? Comunicação, expressão pessoal. Tem pessoas que usam a expressão para atingir as outras, né? No ocultismo eles abrem isso aqui para você ser muito... Não, eu sou o melhor daqui. Eles até ensinam você a abrir o peito, que você tomar espaço. Não, porque eu tenho que mostrar que eu sou o pavão, mando aqui. Gente, cuidado, tá? Abre esse chácara da laringe, aí fica essa pessoa, quando ela vem para Cristo, ela é aquela pessoa que não sabe dizer não. Ou ela pode estar em Cristo, é assim, aceita tudo calado. As pessoas pisam, as pessoas usam, e essa pessoa calada. Pode, Clary, pode. Pode sim. Por isso que você tem que orar todos os dias se revestindo da armadura de Deus. Pode ver que a armadura, ela nos protege exatamente onde os chácaras estão. A couraça da justiça, o cinturão da verdade, sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do espírito, o capacete da salvação. Ele protege a gente inteiro disso. Então, todos os dias de manhã, peguem e coloquem a sua armadura, porque vocês estarão protegidos disso, tá? Então, essas pessoas que estão, né, eu não consigo falar, eu não falo o que eu sinto, eu guardo, eu engulo o sapo. Cuidado, tá? Esse chácara pode estar aberto também. Então, como que fecha? Você tem que pedir pra Deus que todo demônio do medo, todo espírito imundo do medo que sai em nome de Jesus, porque é o medo que te trava. Você tem medo do que a pessoa vai falar de você, o que a pessoa vai pensar de você se você dá a sua opinião. Você tem medo de dizer não pra pessoa não parar de gostar de você. Então, tudo isso é o espírito do medo. Você vai pedir o que? Espírito de ousadia, porque Deus não dá espírito do medo, mas dá espírito de ousadia, tá? Aí tem o chácara frontal, que é esse aqui que eu falo pra vocês, que é o terceiro olho, né? Que tá na testa entre as sobrancelhas, que ele fica aqui, ó, nessa região aqui, ó. No mundo espiritual a gente sempre vê uns demônios. Quem já viu aqui um demônio com zóia? É a coisa mais horrível do mundo. Isso aqui é a intenção, o que é? Claro, evidência, percepção espiritual, que é o nosso discernimento de espírito. Só que eles abrem isso aqui para ter o nosso discernimento de espírito. Então, eles veem o mundo espiritual abrindo isso aqui. Teve uma pessoa que colocou um comentário que podia abrir esse terceiro olho para você poder ver o mundo espiritual. Gente, não precisa disso, não. Nós temos 5 sentidos espirituais, que é os mesmos sentidos que nós temos. Que é o olfato, né? Visão, né? Audição. Nós temos o tato, nós temos os 5 sentidos terrestres, temos os 5 sentidos espirituais. Você quer ver demônio? Pede para Deus abrir a sua visão espiritual. Fala, Senhor, eu quero abrir minha visão espiritual, meu olfato espiritual. Tem pessoas que têm, né, a audição, que escuta corrente, escuta demônio falar, escuta a pessoa gritar. Isso é a tua audição aberta, tá? Eu tenho a audição aberta, eu tenho a visão. O que eu não tenho o olfato. O olfato não, o sentir, o paladar, não tenho. O paladar eu não tenho. Não sinto sabor, graças a Deus. Porque falam que é a coisa mais horrível do mundo, que sente sabor de coisa ruim, tá? Então você pode abrir os 5 sentidos espirituais pra Deus te usar ali no momento, você saber, tem um demônio aqui. Aí você saber pelo olfato, qual o demônio? Tá sentindo cheiro de lixo? Naremulambo? Qual o demônio que você tá sentindo? Enxofre, cheiro de enxofre, entendeu? Isso tudo você pode abrir. Então, não tenta abrir esse não do terceiro olho. Você não precisa disso. Não precisa disso. Discernimento de espírito vai te ativar
Em Cristo Jesus, você vai poder abrir o mundo espiritual, você vai perceber se tem demônio ali ou não, você vai sentir toda a presença, tá? Isso aqui é só Satanás mesmo. E tem o coronário, que é o topo da cabeça, que é a nossa glândula, né, pineal. Essa glândula, né, eles abrem, que eles falam que é a conexão com o divino, que é a iluminação espiritual. Então, eles abrem uma flor, né, uma flor como se fosse a de lótus. Essa flor, ela tem várias pétalas, que ela é aberta, tá? Ela abre e essa flor te dá conexão com o divino. Você começa a ver o divino, sentir o divino, a presença do Pai e tudo mais. Gente, não precisamos disso. Como eu falei pra vocês. Vocês terem comunhão, oração, você tá na palavra de Deus. Deus tá próximo de você, você vai ter essa presença, você vai ter esse discernimento, você vai escutar a voz de Deus, você vai sentir Ele próximo de você, tá? Então, se você sente que você tem algum chácara desses aberto, pede pro Espírito Santo fechar em nome de Jesus. Peça perdão para tudo aquilo que aconteceu. Peça perdão se você abriu porque você queria ficar mais próximo de Deus. Porque tem pessoas que são enganadas. Não, eu quero ter mais comunhão com o Pai. Vou abrir esse chácara aqui porque eu sei que eu vou ter comunhão. Gente, não é assim. Os chácaras, os nossos chácaras que Deus fez, esses portais que Deus fez dentro de nós, é para eles serem fechados. E Deus, Ele conecta com a gente. É Ele que vai abrir. Ele, quando Ele quiser te levar para o mundo espiritual, quando Ele quiser tirar o seu espírito do corpo e fazer o arrebatamento, Ele vai fazer, tá? Então não abra esses portais no seu corpo para Satanás. Não abra. Tenha cuidado. E é aquilo, gente, o tempo todo Satanás vai tentar abrir uma brecha. O tempo todo. Você não pecou? Ah, ela não fala mal de ninguém. Ela não peca, ele não peca. Ele sempre tá certo em oração. Ele foge da vista do mal. Ele foge de tudo que é ruim. Eu não sei mais o que fazer. O que você vai fazer? Você vai... Satanás vai tentar abrir esses 7 chácaras para ele tentar entrar no seu corpo. E agora você já sabe como. Com o emocional. Como para você ter mais comunhão com o Espírito Santo, que você tem que meditar, que você tem que abrir esse chácara. Então tomem cuidado, tá? Saibam realmente como. Nós temos a mente de Cristo. Isso está em 1 Coríntios 2,16. Então nós sempre vamos estar. Não precisa ter ansiedade, confusão, pensamentos contrários. Não fica ansioso para ter um encontro com Deus. Peça, ore. E no momento certo você vai ter um encontro com Jesus. Gente, esse negócio de que você não pode ver Jesus, eu não sei de onde eles tiraram isso, tá? Porque não é bíblico. Nós sim podemos ver Jesus, nós podemos ter um encontro com Ele, mas é Ele que vai desejar se revelar para nós. Se a gente vai querer ver, se Ele vai revelar o rosto dele para nós ou não, é com Ele que vai revelar isso. Só que nós podemos ter esse encontro com Ele sim. Nós não podemos ter encontro com Deus. Moisés foi o único que viu as costas de Deus. Eu falo pro Pai todos os dias, Pai, por favor, se você mostrou para Moisés as suas costas, eu quero ver as suas costas. Porque se tá na Bíblia, tudo que é bíblico você pode reivindicar. Por que eu tenho experiências com Deus? Porque eu tenho experiência com anjos. Porque tudo que eu leio na Bíblia eu reivindico. Tudo que eu vejo aqui, eu falo pra Deus, eu quero viver isso. Não tive ainda esse encontro, tá? Nunca vi o leão, eu já senti a pata dele chegando, eu já senti ele, a presença de Deus é muito forte mesmo. Mas nunca tive essa experiência que muitas pessoas têm. Em nome de Jesus, eu creio que eu vou ter um dia. Então, você crer, você desejar de todo o coração. O que tá aqui no novo ou velho aliança, né? Que a nova aliança vem para que o velho seja cumprida. Você pode acontecer isso. Olha, a Bruna colocou aqui, eu já vi Jesus em um arrebatamento. Ele é lindo, ele é lindo, ele é lindo. Meu Deus, olha lá. Minha filha viu na igreja e falou que ela não tinha o espírito de engano na mulher.
Gente, vocês têm que pedir essas experiências. Peçam experiências com Deus, peçam experiências com o Espírito Santo. Eu tenho mais experiências com o Espírito Santo do que com Deus ou com Jesus. Porque eu sou mais próxima do Espírito Santo. Eu sempre estou chamando o Espírito Santo, sempre estou com ele, tomando café. Sempre estamos juntos, eu e o Espírito Santo. Mas peçam, reivindiquem. Tá tudo na Bíblia. É lindo, a voz, já escutei a voz do Pai. Agora deixa eu responder a vocês rapidinho que eu já tenho que finalizar, gente. Já tem 1 hora que eu tô aqui. A Daniele falou, pastora, se eu não me esquecer de orar, eu sonho muito à noite, sonhos confusos, mas se eu orar, eu durmo em paz. Daniela, o compartimento dos sonhos está aberto, tá? Você fecha seu compartimento dos sonhos. É só você, Senhor, eu fecho agora o meu compartimento dos sonhos. Eu não autorizo que nenhum demônio tenha acesso a ele, que somente o Senhor possa falar comigo, porque aí você vai ter que começar a ter sonhos proféticos, tá? A Carol falou, eu senti de vez em quando pressão na testa. Hoje na live, quando você falava do chakra, eu senti. Pode ser, né, porque você já abriu esse chakra ou tem algum resquício, tá? Eu às vezes sinto pressão também. Então é só orar em nome de Jesus. Gé, arrepio somente em algumas partes do corpo. O que seria? Gé, tem vários motivos. Se for arrepio ruim, você sente calafrio, você sente medo, demônio. Tem demônio passando perto de você. Se você sente um calafrio bom, porque assim, quando o Senhor Jesus chega, eu tô em comunhão com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, ele chega na hora pra gente poder conversar, eu sinto muito os arrepios, eu sinto o vento, sabe aquela brisa? Gente, pode estar tudo fechado, eu sinto a brisa, eu sinto o cheiro de pão, que é o cheiro de Jesus. Não adianta, eu sinto o cheiro de pão quando Jesus chega. Pão mesmo, pão fresco, parece que acabou de assar aquele pão. Chega a me dar desejo de comer pão. Então, depende já do que você tá fazendo, o que aconteceu, pra gente poder entender esses arrepios, tá? Mas é só você deduzir assim, arrepio ruim, demônio. Dá medo, você começa a ter sentimento de medo, é aquele calafrio ruim mesmo, que pode chegar a doer aquela parte do seu corpo. Isso daí pode ser demônio, tá? Carla, para você ouvir o Espírito Santo, é só você começar a orar e chamar ele. Tá? Mas é o quê? Você precisa ativar o dom de discernimento de espírito e de profecia. Quem tem os dons de profecia, os dons de discernimento de espírito, conseguem escutar nitidamente a voz de Jesus, a voz do Espírito Santo, a voz de Deus. Então, você tem que ativar os dons, só que o que eu estudei, o que eu já vi mais. Quem são os profetas de nascença e apóstolos, eles têm mais facilidade de escutar a voz do Espírito Santo. Eu sou profeta de nascença, então eu tenho a facilidade de escutar a voz dele. Desde eu descalcifico a minha, tirando coisas que calcificam ela. Então, tipos de alimentos, tá? Então, pesquisar. As meninas até colocaram lá no grupo, eu achei bem top, uma lista de alimentos que calcificam, tá? Procura lá no nosso grupo que você vai ver. Nália, não, por quê? Ó, ela colocou aqui. Essas comidas de São João, de reza, se orarmos, consagramos, podemos comer ou abre uma legalidade? Abre uma legalidade. Por quê? Se for em época de São João, Satanás, ele toma totalmente aquele território. Igual ao ovo da Páscoa. O que aconteceu agora na Páscoa? Aquele atmosfera, o véu estava fino, simplesmente para os demônios acessarem, principalmente Lilith, tá? Então, Lilith, ela é adentra, porque aquilo ali é consagração para ela. Então, você pode orar no ovo, você pode fazer qualquer coisa, ungir o ovo, que não vai adiantar. Porque a atmosfera, aquele ambiente, estava todo mundo fazendo ao mesmo tempo o mesmo ritual para um Deus que era Lilith, que é ela. Então, a mesma coisa São João. São João, você vai fazer ali, é em junho, eu acho, né? Junho, julho, alguém me explica aí que eu nunca fui de São João. Acho que é em junho. Então, você tá comendo aquelas comidas no São João, daquela época,
aquela época os demônios, eles estão à tona. Então, mesmo você orando, mesmo você consagrando, aquilo ali é deles, é portal para eles. É igual a árvore de Natal. Você abrir uma árvore, ou é de Jesus, significa que é Jesus, que nem fizeram ano passado, né? Falaram que a árvore era o Espírito Santo, era os frutos do Espírito. Gente, Satanás não tá nem aí. Se você tá falando que era de Jesus, que é a crucificação, que é a árvore de Natal. A árvore de Natal é um símbolo deles. Você tá fazendo uma consagração na mesma época, tudo certinho, junto com a magia, junto com o cultismo. Vai valer aquilo ali, tá? Rosana, eu não sei sobre isso, tá? Sobre essa comida indígena. Não sei te dizer. Eu vou pesquisar. Eu vou anotar aqui o nome. E vou pesquisar. E depois eu te digo, tá? Porque esse aí eu não conheço. Depois eu te respondo, tá? A carne colocou, eu tinha muito terror noturno. Aí um dia minha alma saiu do corpo e viu meu corpo na cama. O Satanás tirou você do corpo. Daisy, tem sim, tá? Não é só anualmente, tá? Eles fazem essa reunião 4 vezes. 4 vezes no Shanghai. Eu oro em línguas no pensamento, tá? Eu oro em línguas no pensamento, naturalmente, você pode orar. Nívia, se você tá sonhando muito que você tá endemoniada, é porque tem um demônio, sim, te possuindo. Pode ser maldições hereditárias, maldições adquiridas. Você tem que descobrir qual portal, por que ele tá aí e mandar ele embora, tá? Quando expulsa, você tem que mandar pro abismo. Se mandar para outro lugar, ele vai voltar. É pro abismo, isso a Bíblia já diz. O lugar deles é no abismo, eles não conseguem voltar mais. Vai ficar salva. Ô, tadinho, que a Daniela colocou, a pastora tem uma colega que dorme somente com a luz acesa porque ela tem paralisia do sono. Aí ele é usuário de drogas. Ô, coitado. Põe um chofar, põe um louvor ali pra ele escutar no ambiente. Nem precisa pra ele escutar, sabe? É só a frequência ali. Só o barulhinho bem baixinho. Você vai ver que ele não vai ter terror noturno. Cristiane, eu vou responder assim, que eu tenho muitas mensagens. Recebi muita mensagem. Então eu tô respondendo de pouquinho em pouquinho, tá? É muita mensagem, gente. É no WhatsApp, é no Telegram e é aqui no Insta. Mas eu vou responder todo mundo. Eu peço que vocês aguardem um pouquinho que eu vou responder cada um. Jani, sinto muita opressão há 2 anos. E a cabeça coça muito. Estou tão cansado do que fazer. Jani, opressão a gente sempre vai receber. Você tá em Cristo Jesus, você tá em Deus, você tá ali posicionada, nós vamos receber opressão, é normal, é ataque de Satanás. É você se revestir com a armadura e ficar mais forte. Quanto mais forte você fica, maior fica a luta, mais você passa. Você aprende a lutar com isso, tá? Então repreende toda a opressão da sua vida em nome de Jesus. Eu sempre repreendo todo dia. Jesus, quase que eu saio aqui, gente. Como meu esposo quando ora, quando eu estalo. É Deus passando a mão nele. Se ele tava orando, se ele tava Deus, ele faz isso, gente. Eu também sinto Deus, ele passando a mão, me acariciando, eu sinto tudo isso. Gente, tem que se proteger, tem que blindar a mente. A nossa luta principal é na mente. Satanás os principais dados eles vai lançar na sua mente, contra pessoas, contra você mesmo, para você não acreditar naquilo que você tá vivendo, naquilo que Deus prometeu para você. A mente, ela é um campo aberto para Satanás nos atacar. Então sempre blinda a mente de vocês, principalmente coloca o capacete da salvação. Se revistam com a palavra, sempre estão lendo a palavra de Deus, tá? Ah, Jéssica, eu não consigo ler. Bota para escutar. Bota ali a Bíblia falada para você escutar. Não tem os áudios aí do Glória? Acho que é Glória o nome. Bota ali para escutar.
Nildinha, isso daí é incumbos e sucumbos. O que tá levando é pra você ter terror noturno, é pra você ficar com nojo, ficar com receio. Isso daí é ataque espiritual. Então, gente, ó, eu dei uma boa resumida, tive que dar um resumão. Amanda, nervosismo demais, fora do comum, falta de paciência, sim. Tem os dias maus, eu vou começar a voltar a falar pra vocês quais são os dias maus, tá? Porque a gente fica muito irritado nos dias maus, então nos dias maus a gente tem que ficar mais quietinho, ter mais paciência, tá? Gente, eu vou finalizar, já tem 1h30 de live. Eu não consegui responder todo mundo, eu peço perdão. Mas tem gato, você sonhar com gato não é coisa boa, tá? Não é. Nada de bom é sonhar com gato. Claro, faz conquista de território na sua casa, porque aí pode ter boneca, pode ter tudo que ela quiser que não vai atingir a sua casa. Faça a conquista de território na sua casa, tá? Unge, bota, joga o suco de uva. Vou deixar salva, pode deixar, gente. Eu vou deixar salva. Eu espero que eu tenha conseguido falar, porque é muita coisa, muito assunto, e eu tento resumir, mas não dá. Ixi, Suzane, né? Suzane, não é bom, tá? Cachorros são ataques espirituais, são demônios atacando você. E eles mordem, se tu tá vendo isso pela tua casa, repreende, porque tem demônio na sua casa. Não pode ter, gente, nós somos crentes. Nós estamos em Cristo Jesus. Demônio não tem que ter acesso à nossa casa. Não tem que ter. Ó, porta pra fora. Portão, ó, lá no meu portão. Eu não deixo mais eles pisar nem na minha calçada. Na minha calçada eu não permito. Não permito. Já falei pra eles, ó, vocês não vêm. Tem pessoas que vêm aqui fazer libertação aqui em casa. Eu faço libertação na minha casa. Os demônios ficam lá fora. Eu vejo tudo, eles lá fora. Quando eu mando manifestar, eles entram. Mas enquanto eu tô ali só conversando com a pessoa se sente aliviada dentro da minha casa. Não sente os demônios, porque fica tudo pro lado de fora, porque eu não autorizo. Eles não têm autorização de pisar dentro da minha casa. Então, gente, faça a conquista de território. Gente, Jéssica, como é que faz? Tem lá no nosso grupo da mesa. A gente tem um monte de oração lá. Vai lá, vê as orações, tá tudo no arquivo. Não precisa perguntar, é só chegar lá e ver. Tem lá nos arquivos também qual é o trono de maio agora. Agora eu não lembro qual é o trono de agora. Gente, a minha mente tá muito... Eu esqueço das coisas, eu peço perdão. Eu tô numa fase que eu tô esquecendo. Oh, glória, Rosária. Glória a Deus. Eu espero que eu esteja entregando mesmo. Porque é tanta coisa, eu quero falar e não dá. Vou orar para encerrar. Oh, um beijo para ele. Glória a Deus. Um amiguinho pra Jade. A Jade tá em 7. Chama Vitor. Pode deixar, vou colocar o Vitor nas minhas orações. Victor. Vixe Maria. Gente, vamos lá. Eu vou orar por vocês pra gente finalizar em nome de Jesus. Senão eu fico aqui só lendo o que vocês estão falando e eu vou querer ficar conversando. Fechem os olhos de vocês, tá? Quem abriu, o que eu vou pedir? Eu vou pedir que vocês me autorizem, tá? Se vocês não me autorizarem, a oração não funciona. Então, vocês falam, eu autorizo a Jéssica a orar por mim, tá? Então, autorizem, por gentileza, que eu ore por vocês. Suzane, provavelmente espírito de encantamento. Espírito de encantamento faz isso.
A pessoa fica totalmente encantada por outra e ela simplesmente esquece de tudo, até dos filhos. O amor que ela tinha por filho, tudo que ela sentia pela esposa, pelaquela família, pelaquela casa, simplesmente some. É só você orar repreendendo, tá? Repreende todo espírito de encantamento que é quebrado. É fácil, é só isso. Você toca na pessoa e fala, eu repreendo todo espírito de encantamento na autoridade do nome de Jesus. Nunca se esqueça, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém. Vamos autorizando aí, é bom que eu vou beber uma aguinha aqui. Eu acho, gente, que eu vou botar essa live lá no YouTube, porque ela vai ficar muito longa. E aí, quarta-feira que vem a gente tem live, não se esqueçam, tá? Fechem os olhos de vocês. Descruza braço, descruza perna. Aline, tem que autorizar, porque eu não sou sua cobertura espiritual. Eu não sou sua pastora, eu não sou sua líder espiritual. Então, eu preciso de autorização nas regiões celestiais para poder orar por você fechando, porque eu vou fazer uma oração de libertação. Então, se você não me autoriza, demônio não sai. Porque ele vai falar assim, ela não tem autorização de orar por essa pessoa. Por isso que vocês precisam autorizar que eu ore por vocês, entendeu? Você poderia fazer live. Mulher, eu tenho assunto pra fazer live todo dia. Eu vou começar, o que eu vou fazer? Né? Eu vou ver uns dias fecho a agenda de mentorias individuais e vou fazer uma live toda semana. Pelo menos uma vez no mês eu vou fazer uma semana de live. Uma semana de live. Janaína, isso daí é Deus entregando tesouros celestiais na sua casa, tá? Você vai ter muitas provisões dentro da tua casa, para sua família. Amém? Todo mundo autorizou? Então fechem os olhos, em nome de Jesus. Lindo, você vai ver, depois me conta, Janaína, adoro esse testemunho, gente. Adoro, você vai ver que coisas sobrenaturais vão começar a acontecer na sua vida. Vai vir provisões, vai vir coisas, você vai receber presentes, você não vai entender o que tá acontecendo. Pode ser até que você troque seus móveis dentro de casa, vai começar a abençoar, sua casa vai ser uma abençoada, vai ser próspera, você vai ver. E não se esqueça, tá? Deus prepara a sua casa para que você receba os filhos dele. Então, pode ser que Deus está preparando a tua casa para que você abra uma célula, um encontro de mulheres, de casais, alguma coisa que Deus entregou no teu coração. Então, fechem os olhos de vocês, tá? Em nome de Jesus, descruza os braços, descruza as pernas. Senhor, meu Pai, meu Deus, eu adentro agora, Senhor, em Tua presença, Pai, para apresentar, Pai, cada um aqui presente nesta live, aonde a minha voz estiver alcançando. Pai, eu ordeno agora que anjos de batalha espiritual estejam ao lado direito de cada um, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Pai, eu peço que o anjo agora toque na cabeça dele, Senhor. Eu peço que o anjo vá fazendo agora uma limpeza, Senhor. Todos aqueles, Pai, que fizeram projeção astral, que não desejavam fazer, foi involuntário ou voluntariamente, Senhor. Nós pedimos perdão, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos perdão e fechamos essa lacuna agora no mundo espiritual. Nós pedimos que o Senhor feche agora e que nós possamos deixar a nossa alma, Senhor,
aonde o Senhor a colocou, junto com o nosso corpo. Nós não autorizamos mais que nenhum demônio tenha acesso à nossa alma. Que somente você, Senhor Jesus, que tem a chave da nossa alma, que somente você tem acesso à nossa alma agora na autoridade do nome de Jesus. Pai, que todos aqueles que têm terror noturno, Senhor, todos aqueles, Senhor, que têm algum ataque espiritual durante a noite, Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno agora que todos os demônios batem em retirada agora na autoridade do nome de Jesus. Eu amarro esses demônios agora, eu amarro agora nos pensamentos, nos sentimentos, nas emoções deles. E eu não autorizo que eles venham se libertar. Até que essa pessoa entenda quais são as brechas, aonde que eles precisam ser libertos. Em nome de Jesus. Pai, que todo espírito do vício, Senhor, que possa estar com essas pessoas, pode ser vício de internet, vício, Senhor, de filmes, de séries, vícios de comida, vício, Senhor, de bebida, vícios de algo, Pai. Vício na pornografia, Senhor. Nós ordenamos agora que todos os demônios, incumbos e sucumbos, todos aqueles que venham a dar desejos de vícios a essas pessoas, eu ordeno agora que saiam em nome de Jesus. Todos, do maior ao menor, para fora agora em nome de Jesus. Mostra para eles agora, Espírito Santo, aonde está o ponto de contato que está dando acesso, Senhor, a essas pessoas sentirem esses desejos e esses vícios, Pai. Pode ser roupas íntimas, Senhor, pode ser acessos e lugares, objetos, Senhor, que eles ganharam de outras pessoas ou que eles compraram, mas não abençoaram para o Senhor. Mostra para eles agora na autoridade do nome de Jesus. E que eles possam, Senhor, fechar, Senhor, esses portais na casa deles, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Pai, agora eu peço, Senhor, que o anjo vá tocando agora, Pai, nos 7 pontos, Senhor, nos 7 pontos cardeais, nos 7 pontos, Senhor, dos chácaras, Pai, que possam estar abertos nos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que feche agora o chácara, Senhor, da base da coluna do cóccix, na autoridade do nome de Jesus. Que esse chácara seja fechado agora na autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor possa tocar agora e arrancar todo o Kundalini que tem adentrado, todo, Senhor, tudo aquilo que possa ter aberto esse chácara para os teus filhos, Senhor, não conseguirem ter contato contigo, não conseguirem mais profundo em ti. Pai, eu fecho o chácara sacral na autoridade do nome de Jesus. Pai, eu fecho agora o chácara umbilical. Em nome de Jesus, eu ordeno agora que toda comida consagrada, que tudo aquilo que eles possam ter comido, que possa ter aberto esse chácara no estômago deles, eu ordeno agora que sai para fora agora em nome de Jesus. Toda comida consagrada para fora agora em nome de Jesus. Anjo, toca agora no estômago deles e joga para fora, em nome de Jesus, tudo aquilo que eles já comeram, que tem portal, está dando a abertura de portal no corpo deles, que seja jogado para fora agora na autoridade do nome de Jesus. Pai, eu fecho agora o cardíaco, Senhor, do coração, Pai. Aqueles que têm problemas emocionais, aqueles que não conseguem ter amizades fixas, aqueles, Senhor, que têm problemas com relacionamento, a todos aqueles, Pai, que têm problemas amorosos, que não conseguem sentir o teu amor, que não se sentem filhos, Pai. Na autoridade do nome de Jesus, nós fechamos agora esse chácara. Na autoridade do nome de Jesus. Eu fecho o chácara da laringe, Senhor. Que eles possam falar da tua palavra, que eles possam se comunicar conforme a tua vontade. Que não seja eles, mas que seja o Espírito Santo de Deus. Eu fecho agora em nome de Jesus. Que eles possam abrir a boca para dizer o quanto tu és maravilhoso, o quanto és grandioso, Pai.
Que todo espírito do medo saia na autoridade do nome de Jesus, que eles sejam banhados com o espírito de ousadia. Pai, eu fecho agora o chácara frontal, o terceiro olho, Senhor, de todos aqueles que estiverem abertos no centro da testa, Pai. Eu fecho agora na autoridade do nome de Jesus. Todos aqueles que têm clarividência, que têm intuição, que têm percepção espiritual, que seja do maligno, eu fecho agora na autoridade do nome de Jesus. Que seja fechado, Senhor, e que eles possam ser banhados com o discernimento de espírito, e que eles recebam os dons do Espírito Santo, e que tudo que veio do ocultismo nós fechamos agora na autoridade do nome de Jesus. Pai, eu fecho também o coronário, Senhor. Aquele, Senhor, que eles abriram para ver o divino, para ter iluminação espiritual. Nós fechamos agora na autoridade do nome de Jesus. Que eles possam ter encontros contigo sobrenaturais. Mas conforme for a tua vontade, Pai. Conforme for a comunhão que eles têm contigo, Senhor. Pai, eu banho agora com o sangue do Cordeiro esses 7 pontos dos chácaras, Pai. E eu fecho agora na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, eu fecho também todos os ralos espirituais que eles possuem, Pai. Em nome de Jesus, todos os linfáticos que eles possuem, que Satanás possa ter aberto também, para ter acesso aos teus filhos. Eu fecho também com o sangue do Cordeiro na autoridade do nome de Jesus. Que a partir de hoje, Senhor, os teus filhos possam ter um encontro verdadeiro contigo, um encontro genuíno, que eles possam ver e te sentir. É isso que eu peço e eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que eles sejam banhados com o teu óleo, Espírito Santo, da cabeça aos pés. Que eles sintam a tua presença, que eles sintam o teu toque. É isso que eu peço e eu oro na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Amém? Amém. Depois, gente, comenta lá pra mim. Eu vou deixar salvo. Comenta pra mim quem sentiu alguma coisa. Quem não sentiu, comenta lá pra mim, tá? Eu vou deixar salva. E aí vocês me falam, Jéssica, senti aqui, não senti nada. Pode falar, gente. Fale. Sabe por quê? Quando você falar, Jéssica, não senti nada, Deus, ele vai preparar o ambiente e o momento que você vai sentir. E depois olhem as mãos de vocês, tá, gente? Ó, minha mão tá cheia de pó de ouro. Cheia de... Gente, é muito lindo. Gente, não dá. É anos e anos. Signos, Thiago, são tronos. Não são nem demônios, são tronos. É pior. São anjos caídos que dominam, tá? E regem a vida das pessoas. A gente, o nosso signo é Jesus Cristo. Acabou. Não tem signo pra crente, tá? Sagitário, você tá botando Satanás. Eu vou falar sobre signos. Vou trazer sobre signos pra vocês. É tudo demônio. É tronos, né? Olha, eu senti minha barriga coçando. Oh, glória, aleluia. Aline, coceira é feitiçaria, tá? Fizeram feitiçaria pra você. Provavelmente alguém fez uma feitiçaria, alguma comida pra jogar feitiço em você, você comeu e aí você tá sentindo a coceira. Oh, glória. Senti tocar na minha cabeça antes mesmo de falar, oh, glória, glória à luz. Eita, Daniela, que lindo. Gente, eu amo ver experiências assim. Ai, que coisa mais linda. Rosiligo. Gente, tem uns nomes que eu não consigo falar, perdão. Rosa, pronto. Rosa, chora. A presença de Deus nos dá vontade de chorar. Todas as vezes que eu entro na presença, eu choro. Fico com o nariz ranhoso. Então, o meu papel higiênico já fica aqui. É papel higiênico mesmo, eu não sou chique de botar paninho. É papel higiênico mesmo, rolo, porque eu choro. Gente, meu marido fala que é feio, viu? Porque eu dou uns gritinhos, eu não sei explicar. É feio o negócio. Aí ele sempre vem ver se eu tô bem, porque eu tô sempre... Tiago, me manda mensagem, fala pra mim o que tá acontecendo contigo, meu irmão. Se eu puder te ajudar, eu te ajudo, tá? Eu vou demorar um pouquinho a responder, porque tem muita mensagem pra me responder, mas eu vou te responder, tá bom?
Gente, a Bárbara fez uma promoção nas mentorias individuais, tá? Então você, Jéssica, você não me responde, eu preciso de ajuda, quero libertação. Você pode ter um momento comigo nas mentorias individuais, tá? Então se você quiser, fala com a Bárbara, chama o meu suporte, que as mentorias individuais tá com promoção. Então vocês podem ter esse momento de 1h30 ali, a gente tá junto, a gente conversar, eu orar por libertação pra você, a gente faz mapeamento espiritual, tá bom? Em nome de Jesus eu creio que vocês vão sair outras pessoas das mentorias, tá? Quem faz mentoria comigo sempre quer voltar. Tem umas que eu falo assim, pelo amor de Deus, faça mais mentoria comigo, não, que não tem mais nada. Não tem, eu já passei ensinamento, eu já fiz tudo, tá? Então fala com a Bárbara e marca uma mentoria individual, tá bom? Vai ser um prazer atender vocês. Ô, Thiago, glória a Deus, que benção que deu minhas lives e tá alimentando vocês. Ajudo sim, pode deixar. Aline, vai ficar salva, escuta a oração depois, tá, meu amor? Pode escutar. Se você puder, Thiago, marca uma mentoria comigo que fica mais fácil também, tá bom? Isso aí, agora eu não sei o nome dela. Ó, toda vez que meu marido tem pesadelo, se torce na cama e no outro dia nós brigamos. Isso aí é influência de demônio, tá? Não é o seu esposo. Isso aí é influência de espírito de confusão. Gente, quem precisar de ajuda, não consegue esperar eu responder, marquem uma mentoria, gente. Vai ser só eu e você. Eu faço um mapeamento. Nós vamos ter aquele momento de qualidade. Tá? Eu oro por libertação em você. Só que a gente vai conversar, eu vou conseguir entrar mais fundo, eu vou entender a tua situação. Tá? A mentoria é pra isso. É pra mim conseguir entender a tua história. Então tu vai me contar, eu vou conseguir descobrir. Tá nas maldições hereditárias, tá nisso, tá naquilo, entendeu? O contato da Bárbara tá no meu link da bio, tá? Eu vou postar o banner da promoção, tá? Eu vou marcar, só marcar com a Bárbara, só marcar com a Bárbara a mentoria individual, tá bom? Gente, é assim, ó, eu não atendo muita gente, porque eu tenho 2 filhos, eu tenho um marido, eu tenho uma vida, tá? Eu tenho que cuidar da casa, que eu não estou cuidando no momento, eu tenho que cuidar, porque eu passei muito mal essa semana, então eu tenho um monte de coisa pra me fazer, então, por isso que eu falo pra vocês, é difícil eu responder, eu tenho as minhas mentoradas também, então marquem a mentoria e corre, porque se a agenda fechar, tem pessoas que demoram 1 mês pra poder fazer mentoria comigo. Tanta coisa, Mari, pode ter certeza que na mentoria individual a gente consegue ver tudo, tá? Ver tudo. Então façam a mentoria, aproveita que tá na promoção, tá bom? Que Deus abençoe vocês, eu vou fechar aqui, já fiquei 2 horas de live, gente do céu, eu falei hoje, hein? Que Deus abençoe, obrigado por todos que permaneceram, todos que ficaram. Que Deus abençoe vocês, amo todos vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe essa noite, esse fim de semana. Domingo temos culto, tá? Então eu falo da palavra, ela ia falando da palavra. Então venha escutar um pouquinho da palavra do Senhor. Ah, Jéssica, eu não tô indo em culto nenhum. Venha escutar a palavra de Deus, que eu sei que Deus vai falar com você, tá? É sempre bom a gente estar lendo a Bíblia juntos ali, entendendo? Então, quarta-feira, culto, a gente tem live de ensino e libertação também. E no domingo a gente tem culto da palavra. E segunda nós temos nossa célula, que é pra gente estar ali unido. É de ensino também, é de palavra, é tudo que Deus colocar no nosso coração, tá? Então, um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.